Dando continuidade ao estudo das IHMs feitas pela Ellipse 3, nós vamos adicionar mais alguns componentes aqui e estudar essas conexões com outras tags e outros atributos. Então, agora no tanque 2, eu vou assumir que ele é um tanque com aquecimento e vou monitorar essa temperatura. Então, vou acrescentar aqui um display, vou chamar ele de display temperatura. Ele vai trabalhar com números reais, pode ser single ou double. Eu vou colocar double. Vou querer trabalhar com uma fonte pequena. Um Arial 9, acho que está de bom tamanho. Regular, não precisamos de um itálico. Ficou com uma formatação legal. E falando em formatação, já vamos ajustar também o formato dele, que é coisa que a gente não tinha feito antes. Ao clicar nos 3 pontinhos, aparece essa janela de definição de formato, que é muito similar à do Excel, as células numéricas, datas, etc. Então eu tenho várias maneiras de estabelecer formatos. Esse aqui é o de temperatura, então eu vou escolher no outro, vou escolher um formato que é um mix entre número e texto. Eu vou escolher esse formato aqui, que diz que é um número real com uma casa decimal, então ele vai arredondar o número, e que logo após o número eu vou querer colocar este texto aqui, que seria a unidade que está sendo mostrada. Então, estou colocando aqui o símbolo de graus Celsius, e agora eu tenho ele aqui bem apresentado. Para definir o valor da temperatura, já que eu não tenho alguma conexão com sensores, eu vou aproveitar e vou apresentar o uso do setPoint. Na aba de propriedades, aparece como um drawString, os dois aqui. A diferença entre os dois qual é? É que o display ele não permite edição e o setPoint permite editar o valor. Aqui eu não vou definir nenhum formato, eu vou só definir a fonte. Só para não ficar muito grande aqui para a gente. Então, regular 8, 9. A princípio, seria isso, exceto que eu vou querer também, né, por sincronismo, eu quero que os dois sejam double. Vou estabelecer limites também entre 0 e 100 graus. Então, está aqui meu limite mínimo, meu limite máximo, limite estabelecido, habilitado. Só que até agora eles não estão conectados a nada e eu preciso de uma variável para isso. Na verdade, eu nem poderia vincular os dois valores, mas isso não teria muito sentido em relação a um sistema de automação, porque eu preciso conectar algum elemento físico do meu sistema. Eu vou simular esse elemento físico com mais uma tag interna, que eu estou alterando ela manualmente. Vou chamar essa tag interna de temperatura. Então, a minha tag temperatura, ela está vazia a princípio, eu vou deixar ela também definir o tipo e vou deixar ela com o valor de 25 graus. Aqui está minha tag, não tem muito mais o que fazer com ela. Agora eu vou conectar ela aqui no meu display. Vou selecionar a temperatura, valor da temperatura e aqui está a minha conexão. É uma conexão simples, ou seja, eu vou modificar o valor sendo mostrado no display em função da tag. E o valor vai diretamente sendo apresentado aqui. Um número vai ser mostrado um número. No caso do setPoint, vai ser quase igual, é a mesma tag que eu estou trabalhando, só que eu vou querer uma conexão bidirecional. Por quê? Porque tanto o valor da temperatura vai ser mostrado nesse setPoint, quanto se eu alterar o setPoint, eu quero alterar o valor da temperatura. E agora vamos ver ela em operação. Vejam que aqui está 25. Se eu colocar aqui 40, atualiza para cá 40, até aí nada demais, e a variável também vai atualizando. Por fim, eu quero que haja um efeito também no indicador de nível, para que chame a atenção do operador, às vezes chama-se a atenção mais rapidamente com uma mudança de cor, do que uma mera mudança de valor numérico.
Então eu quero trabalhar com algumas faixas de temperatura para mudar a cor aqui. Vou botar uma cor azul no caso do frio. Esse amarelo eu vou manter no caso de uma temperatura aceitável. E o vermelho para temperaturas acima desse limite aceitável. Para eu fazer isso, eu vou modificar a propriedade Foreground Color. Vou selecionar a temperatura. E vou trabalhar com uma conexão de tabela. Já está aqui montado, inclusive. E eu conectei ela dessa maneira. O meu mínimo e o meu máximo. Então, temperatura mínima ou máxima dessa faixa. Por exemplo, 0 a 24.9 eu vou considerar frio. Então, vou mostrar a cor azul. Eu poderia colocar o pisca e fazer com que ela alternasse entre azul e preto. Ou escolher uma segunda cor. Isso aqui é bom para chamar atenção no caso de algum evento indesejável. Mas no nosso caso aqui, que é só um indicador de temperatura, está de bom tamanho. De 25 a 45.9, vou achar que está normal. Então, eu selecionei essa cor amarelinha. E de 46 a 100, eu vou assumir que está quente. Então, peguei uma cor vermelha para representar esse valor. Deixei aqui, vamos ver como é que ficou o supervisório nesse caso. Vejam, não aparece nada. Por quê? Porque o meu nível está baixo. À medida que eu tenho meu indicador de nível, aí vocês estão vendo aqui a cor amarelinha, que eu estou em 25 graus. Se eu ficar em 23 graus, vejam que mudou para azul. Se eu colocar 50 graus, ele vai ficar em vermelho. Se eu voltar para os 30, ele vai ficar em amarelo. Observem que essa troca de cores ela é bastante dinâmica e chama mais atenção do que um indicador de temperatura textual, né? Claro que não substitui a necessidade de precisão. Outra coisa interessante é assim, o mesmo indicador está mostrando duas informações. Uma informação é o nível do tanque, a outra informação é a temperatura do líquido dentro dele. Como é que isso aí foi feito? Eu tenho duas propriedades do mesmo indicador. A Vertical Percent Fill, que é utilizada então para mostrar o percentual de preenchimento do retângulo, e a Foreground Color, que mostra a cor de preenchimento. Trabalha com a cor de preenchimento. Então, duas informações, um mesmo indicador, que é uma coisa bastante prática se a gente tem uma certa restrição de tamanho de elementos de tela, por causa do tamanho de monitor e coisa assim. Bom, acho que aqui está de bom tamanho. Eu vou mostrar uma terceira indicação, que aí mostra também uma questão de animação. Eu vou usar uma régua para isso. Esse componente de Draw Scale que ele chama, que é a escala, ele é um componente passivo, eu já comentei isso com vocês. Eu vou deixar ele com um tamanho pequeno. Vou alinhar essa escala pela direita, Text Alignment, ficar mais próximo ali meus componentes. E eu não vou colocar aqui a unidade de temperatura, poderia repetir o que eu fiz lá no display. Eu prefiro colocar aqui num texto. Fica mais prático para não ter que ficar repetindo aí o valor da temperatura. Agora, falta acertar o tamanho de fonte e todo o resto. Vou colocar e para conseguir obter, fui para a área de script sem querer, volto para a área de design e para obter esse texto eu vou vir aqui e vou copiar, porque o símbolo de grau nem sempre é possível de se conseguir nos teclados. Edição do meu texto. Então aqui eu tenho o indicador de temperatura. Aqui o meu label. E tem a minha régua. Agora eu vou usar um recurso que é interessante para certas atividades, que é o recurso de animação. Eu vou fazer o desenho de um indicador da régua.
Vejam, esse cara aqui nada mais é do que um polígono, tanto é que eu estou criando aqui formas mais diversas impossível. Eu não quero um cara desse, então eu vou desenhar novamente meu polígono. Eu vou desenhar um lado e outro lado e fechei o meu polígono. Eu posso editar os pontos dele e posso editar a dimensão dele também. Se eu botar aqui o botão da direita nos menus, eu tenho aqui editar pontos, onde eu posso até fazer algumas edições adicionais. A dimensão aqui está pequena, eu estou com a grade ativada, eu vou desativar a grade só para demonstrar. Posso até fazer algumas edições adicionais, acrescentar novos pontos, fazer algumas modificações no desenho. O tamanho de escala que a gente tem aqui às vezes fica um pouquinho mais difícil. Mas vejam, posso fazer algumas modificações. Por exemplo, aqui criando um novo ponto e editando o ponto existente para voltar a ter uma certa simetria. Só para ilustrar o que a gente pode fazer em termos de edição de figuras. Então agora eu tenho aqui uma forma editada e eu quero que essa forma vá de 0 grau e vá subindo aqui até 100 graus dinamicamente. Como é que eu faço isso? Com ela selecionada, eu vou selecionar também o animar com translação. Veja o que apareceu aqui. Agora eu tenho 2 pontinhos verdes que me indicam os meus possíveis caminhos para esse valor, para essa forma. Ou seja, essa forma vai se deslocar segundo essa linha reta. Veja que a linha estava inclinada antes, eu deixei ela na vertical agora para poder seguir a escala e fiz com que o ponto inicial e o ponto final se alinhassem com os pontos da escala. Aqui no meu Dynamic Move eu tenho uma faixa de valores possível, então também estou seguindo de 0 a 100. Tá? Então 0 corresponderia ao menor valor, que ele já está posicionado aqui, 100 ao maior valor. Se eu colocar 50 aqui, ele vai parar na metade do caminho. Observem que é uma coisa bem interessante se montar certos componentes dinâmicos. Aqui está resolvido. Agora vamos ver como é que isso aqui fica no caso dos elementos. Vejam, o meu Dynamic Move, ele é o dono do componente que eu tinha desenhado, desse displayzinho azul aqui. Se eu quiser trabalhar com um displayzinho azul e editar ele de novo, eu vou ter que vir aqui e pedir para editar a animação. Tá? Bom, isso posto, eu agora vou vir aqui nas propriedades, vou mexer no meu Dynamic Move e vou vincular o valor dele ao valor de temperatura também. Vamos ver como é que isso aqui fica. Veja que a reguinha vai subindo também. Então, várias maneiras de se trabalhar uma indicação de um valor aí de temperatura. Ou valor de pressão, valor de nível, como vocês quiserem. Então era isso. No próximo vídeo eu vou explorar alguma coisa a respeito de funções em cima dos valores de tags, para a gente explorar melhor como fazer essas associações e trabalhar com vários componentes visuais com um único dado.